gente destaca agora as notícias de Brasília, que também vão repercutir aqui em Sergipe. Bom, aqui é feriado, mas na capital federal o trabalho continua e os deputados tentam votar projetos importantes antes do recesso. Boa noite, Daniela. Oi, Marcele, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo aí de Sergipe que acompanha o Direto de Brasília. Hoje a gente preparou um material especial sobre as movimentações políticas aqui na Câmara dos Deputados, um dia que começou com muitas expectativas nos corredores do Congresso, principalmente em torno da proposta que trata da anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. A reunião de líderes trouxe ainda outras definições importantes, como que deve ir à votação antes do recesso e o que ainda está travado ali nas articulações. Além disso, também tem prefeito na torcida, inclusive aí em Sergipe, viu? Para ver aprovada a PEC 66, que trata da renegociação da dívida dos municípios. Também tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e uma queda de braço entre o Congresso e o STF sobre o IOF, que segue ainda sem solução definitiva. Vamos assistir a reportagem completa agora. Antes da reunião de líderes começar, a expectativa já era grande. A dúvida girava em torno do projeto de lei que concede anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Na chegada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, avisou que o assunto estaria na mesa de discussão. O líder do PL quer urgência na votação do projeto e que isso aconteça antes do recesso dos parlamentares, previsto para começar na segunda quinzena do mês. Mas, ao sair da reunião, os líderes contaram que o assunto não avançou. Muita clareza que essa pauta já deveria ter sido resolvida e, infelizmente, o que nós vemos é que não há, apesar de uma maioria configurada na casa a favor de pautar e votar a anistia, dentre os líderes dessa mesma vontade. Então, o Novo vai continuar batendo nessa tecla porque é algo que vai resolver e pacificar as relações políticas no Brasil, que estão ficando cada vez mais tensas, é preciso lembrar. O que foi mencionado aqui, e também de uma forma bastante enfática, é a solidariedade dos líderes partidários ao Congresso Nacional e ao próprio presidente Hugo Mota, na figura de presidente da casa, contra os ataques que ele vem sofrendo nesses últimos dias. Para esta semana e a próxima, a Câmara já tem definição do que pretende analisar. A PEC 66, que renegocia dívidas dos municípios, é uma das prioridades. Prefeitos da cidade de todo o país, inclusive municípios de Sergipe, aguardam a aprovação desta PEC, que vai permitir sobrar mais dinheiro no caixa das prefeituras. Mas, além disso, os deputados da base do governo querem a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Matérias importantes no acordo, que vai desde os projetos que já estão na pauta, como também nós queremos votar a PEC 66, que é dos municípios, o imposto de renda, que vai ser votado na comissão, e a PEC da segurança pública vai ser votada amanhã. Então nós temos poucos dias para discutirmos tantas matérias. Já a oposição cobra a definição do relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar a fraude do INSS. O Senado indicou o presidente, que será Omar Aziz, do Amazonas. A Câmara precisa indicar o relator. Seja alguém da oposição e que tenha compromisso com a investigação séria de todos os roubos que foram feitos. Afinal de contas, esses descontos, que na verdade foram exatamente isso, roubos da conta dos aposentados, pessoas de idade, pessoas com deficiência, enfim, precisa ser considerado aquilo que é de fato um crime hediondo, e o Congresso Nacional vai ter a obrigação de fazer uma investigação profunda. E para isso tem uma pessoa da oposição na relatoria fundamental, até porque nasceu da oposição esse pedido de CPMI, que é um instrumento das minorias. Mas se espera também que o Congresso resolva uma outra questão antes da pausa nos trabalhos. A derrubada do projeto de decreto legislativo, o PDL do IOF. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu tanto o aumento do imposto feito pelo governo como a mudança que revertia o aumento aprovado pelo Congresso e marcou uma audiência sobre o assunto para o próximo dia 15. Creio que esse é um dos temas do diálogo que vai existir entre os três poderes.
há aqui um sentimento muito grande que dá para avançar nessa pauta. Porque a discussão agora é um pouco isso. Tem IOF, tem benefício tributário, vai ter isenção de imposto de renda, tem a medida provisória, ou seja, a conta tem que fechar. Porque a verdade é que com o vazio do IOF, nós estamos com um buraco de 10 bi. 10 bi. Se até o dia 22 nós não resolvermos, isso vai significar corte em programas sociais e contingenciamento. É isso, e teve também mudança de última hora aqui no Senado, viu? Estava prevista para hoje a votação do projeto que legaliza os cassinos e jogos de azar no Brasil. Mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, retirou o tema da pauta, alegando falta de quórum. Segundo ele, 23 senadores estavam ausentes no momento em que o projeto seria lido em plenário. Agora, para essa proposta voltar à pauta, vai depender de um novo acordo entre os líderes partidários. Vale a gente lembrar o seguinte, viu? Que esse é um projeto extremamente polêmico, que já dividiu o plenário antes mesmo de chegar até aqui, quando passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi aprovado com apenas um voto de diferença, ou seja, o clima segue tenso e a disputa está longe de acabar, viu? E agora, uma boa notícia para a cultura popular aí de Sergipe. Vamos mudar um pouquinho o assunto, né? A Comissão de Educação do Senado aprovou hoje um projeto do senador Rogério Carvalho que reconhece oficialmente a Chegança como manifestação da cultura nacional. Para quem não conhece, a Chegança é um foguedo tradicional cheio de teatro, de dança, de religiosidade, que conta a história de marinheiros, de batalhas e também histórias de muita fé. É uma celebração típica aí do Nordeste, com uma forte presença nas cidades sergipanas de Laranjeira, Lagarto e São Cristóvão. A proposta segue agora para análise na Câmara dos Deputados e o reconhecimento nacional pode garantir aí mais ações para valorizar ainda mais essa tradição que é tão rica na cultura sergipana. Ou seja, no meio de tantos debates políticos, também tem espaço para identidade, para memória e para as raízes populares, como é o caso da Chegança. Eu volto amanhã com mais novidades, direto de Brasília. Marcele. Muito obrigada, Daniela, pelas suas informações e até amanhã, viu?